Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou falar como você instalar o suporte para furo quadrado, ou seja, a broca de furo quadrado. Muito simples, muito fácil e por conta disso vou explicar como você arranca lá, como você saca o mandril de uma forma muito fácil, muito simples lá, não requer muita prática não. E por incrível que pareça, ele é tão fácil de arrancar que quando sai você fala, não, ele já estava solto. Espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Duras de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Quando você adquire o kit, vem 4 numerações de tamanhos para cada broca. Vem a 6.4, a 8 mm, a 9.5 e a 12.7. Eu vou mostrar todas elas, mas a qual a gente vai utilizar seria a de 12.7, que é a maior, para a gente poder fazer a nossa conexão espiga. Ela vem o formão quadrado, né, a peça quadrada, onde vai fazer o furo. Cuidado aqui, é muito afiado essa peça, ou seja, ela corta bastante. Cuidado para você não se machucar. E ela vem uma broca com uma ponta bem diferente aqui, ou seja, uma ponta mais agressiva para poder penetrar na madeira. E aqui tem que ser muito afiado. Quando você colocar a broca, ela não entra por aqui, ou seja, pela parte superior da lâmina. Eu tenho que pôr por baixo e perceba que ela não cai, ela não sai. Ela sai sempre por baixo da lâmina a qual estou utilizando. Então eu tenho aqui a de 12.7, essa 9.5, troca sempre por baixo, cuidado, porque às vezes você acha que ela vai cair, você pega aqui e encosta nessa parte aqui e vai se machucar, porque ela é muito afiada. Eu tenho a 6.4, que é a menorzinha de todas, lembrando que eu sempre troco a broca por baixo, e a de 8 milímetros. A que eu vou utilizar é a de 12.7, ou seja, é a maior para eu poder fazer aqui o exemplo que eu vou mostrar, como fazer uma conexão espiga com essa broca, o furo quadrado. Claro que você pode ter aí outras funções, outras necessidades, para que você faça a perfuração da sua madeira com as brocas quadradas, mas sem os suportes, você não vai fazer nada com essa broca ali na furadeira de bancada. E quando eu compro o meu suporte para colocar lá na furadeira de bancada, para que ele consiga segurar as lâminas de furo quadrado, ou seja, elas não podem girar, elas têm que ficar fixas. O que vai girar é o núcleo, ou seja, é a broca que vai fazer a perfuração e ele vem acompanhando, e pela pressão ele vem cortando e descendo, fazendo o corte quadrado. Essa parte quadrada aqui, ou seja, onde vai fazer o furo quadrado, ela não pode girar. Por isso, o suporte para poder segurar esse núcleo, onde eu consigo fazer com a broca e aos poucos ir fazendo a perfuração. Não é a parte quadrada que vai girar, essa parte fica fixa, é o núcleo, ou seja, a broca de dentro que vai fazendo o furo e a quadrada vem acompanhando e fazendo o corte até onde eu precisar, a profundidade que eu precisar para fazer o meu furo. Aqui eu tenho um diâmetro de 5.5. Ela vem com um redutor para 5 centímetros e um redutor para 4.5, que é esse o que eu vou usar, ou seja, eu preciso colocar um dentro do outro para poder colocar lá no mandril, na parte que eu vou fazer o encaixe. Então, sem essa redução de 4.5, eu não consigo o fechamento ideal para poder travar essa ferramenta lá no mandril. Para eu montar aqui a peça, eu preciso passar o anel maior, não tenho nenhuma dificuldade. Já com o anel menor de 4.5, que é o que eu vou precisar prender em cima para ter pressão, eu não consigo porque o mandril está aqui ocupando esse espaço. E eu não consigo aqui, se eu tentar aqui abrir bastante aqui para poder passar, eu vou quebrar esse anel e eu não vou conseguir colocar essa peça. Então eu preciso sacar aqui o mandril para poder colocar essa peça aí. E para fazer isso é muito simples. Eu tenho aqui um parafuso, um M6, com uma porca M6.
E o que eu fiz aqui na pontinha? Eu desbastei ele para que ele consiga entrar lá dentro, no furo do mandril, para poder fazer pressão lá no cone, ou seja, na barra, no ferro que segura ele, para poder soltar o mandril. Porque ele vem com pressão, então você não consegue arrancar, nem dando pancada lá, você acaba estragando o mandril, ou até mesmo a ferramenta como um todo. Então eu preciso tirar o mandril, e aqui eu vou encostar lá dentro do mandril, vou travar essa porca aqui lá dentro do mandril, e vou torcer para poder soltar. Vou mostrar agora na prática como é que funciona. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o parafuso, vou pôr ele aqui dentro com a porca e vou apertar ele, para que ele fique preso lá dentro do meu mandril. O que vai fazer esse parafuso? Ele vai fazer pressão aqui nessa peça onde segura o meu mandril. Ele vai empurrar para eu poder conseguir sacar esse mandril. Se eu tentar com uma chave de fenda aqui bater com força, eu não vou conseguir porque é sob pressão. Então eu tenho que fazer pressão de baixo para cima para poder soltar esse conjunto. A peça está bem presa, eu não consigo tirar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar aqui essa peça e vou dar uma pequena girada aqui, ele já vai soltar. É o suficiente para soltar minha peça e eu sacar o mandril. É muito simples, é muito fácil, não tem muita técnica aqui. Aí eu solto aqui e tiro o parafuso e tenho aqui o meu mandril. Se de repente eu precisar colocar um mandril maior ou um mandril de aperto rápido, sem que eu utilize essa peça para poder fazer o aperto, depende da minha necessidade, e ela aqui está solta. O que eu vou fazer agora? Agora sim eu consigo passar o anel aqui e encaixar esse anel na parte de cima aqui para poder prender aqui na minha furadeira. Na sequência eu venho com um outro anel. Eu vou aumentando aqui até chegar na 5.5 para poder colocar a peça aqui. Perceba que aqui eu tenho uma dificuldade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma chave de fenda apenas para abrir um pouquinho, só para eu poder encaixar esse anel aqui em cima. Uma vez que eu conseguir encaixar, eu faço pressão para poder encaixar ele como um todo. E agora eu vou encaixar a peça. Aqui eu tenho um parafuso onde eu controlo aqui a pressão aqui para poder abrir e deixar mais folgado, porque eu vou colocar agora essa peça aqui. E aqui ela vai entrar com uma certa dificuldade, porque eu preciso dessa pressão para poder colocar minha peça aqui e ter firmeza. Pronto. Bem encaixada. Agora sim eu consigo encaixar o meu mandril. Importante aqui que quando você colocar o mandril, dá uma apertada que ele entra sob pressão. E aí depois eu vou pôr aqui uma madeirinha para bater, para encaixar. Não bate com essas presilhas para fora. Põe elas para dentro, senão você vai acabar estourando elas, estragando. Então você recolhe ela e aqui eu vou dar uma pancada para poder deixar sob pressão o meu mandril. Pronto. Uma vez que ele está preso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o aperto da peça para eu poder encaixar a minha broca. Aqui também com uma outra chavinha eu posso fazer o aperto dessa peça. Sentiu que deu pressão, para. Não aperta muito, que você corre o risco também de quebrar esse anel aqui. E agora eu vou colocar a broca aqui. Quando você for colocar essa peça aqui, ou seja, o acessório que vai fazer a perfuração quadrada, toma cuidado, porque para encaixar ela aqui nesse anel é difícil. Às vezes ela demora um pouquinho. Passa um óleo na peça e empurra ela. Não desbasta nenhuma nem a outra, porque depois você vai ter jogo e não vai ter firmeza no momento de fixar a tua broca. Então o que acontece? Eu tenho aqui um parafuso onde eu aperto ele para deixar essa peça fixa, ou seja, ela não vai girar, ela vai ficar fixa. O que gira é a broca. A broca eu venho aqui por baixo, encaixo ela e vou fixar ela no meu mandril. Ela vai passar pouca coisa aqui dessa lâmina de corte, para que ela consiga primeiro fazer o furo na madeira e depois ela vir cortando. Então eu vou deixar ela aí mais ou menos uns 3 ou 4 milímetros para fora a pontinha aqui, para eu poder fazer esse aperto. Perceba que aqui eu tenho uma área de aperto no mandril, porque ele vai vir para fora, eu tenho aqui bastante área de aperto da minha broca. Outro ponto importante que quase que eu esqueço de falar, procura deixar essa parte aqui quadrada, ou seja, a parte reta, o mais reto possível aqui, na hora de você fazer a perfuração, para que você fure de forma mais reta possível quando você fizer a linha. Eu vou mostrar agora, mas o ideal é que você alinhe aqui esse quadrado, ele fique perfeitinho aqui com
frente aqui você tem um parafuso que você consegue aqui pelo menos ter uma orientação. Uma vez que você alinhou, você vai fazer teste na madeira para saber se a perfuração vai sair adequada, para que quando eu for fazer esse furo aqui, ele saia o mais paralelo possível à parte do furo, para eu poder fazer essa conexão espiga aqui que eu quero fazer. Como é que eu vou fazer a conexão espiga aqui? Eu vou alinhar essa madeira aqui com o topo dela, a lateral, e vou passar um risco aqui, ó. Simples assim. Eu dividi em 4 partes. 1, 2, 3, 4. O que daria aqui, a largura aqui é 5 centímetros, o que daria 1,25 dividido por 4. Eu deixei essas margens aqui com 1 centímetro cada, ou seja, uma boa estrutura aqui de ombro para eu poder fazer a minha conexão espiga aqui nesse caso. E deixei aqui um bom núcleo para poder ter firmeza aqui e ter resistência. Não é uma regra, mas é sempre bom dividir o tamanho da madeira por 4 e pegar uma 4ª parte para poder deixar de margem para que você tenha aí uma boa resistência de ombro. Principalmente nos topos aqui nas beiradas, porque aqui para dentro eu tenho bastante madeira, então eu tenho bastante resistência, mas nesses topos aqui nas beiradas eu não tenho. Então se eu deixar uma parede bem fraquinha, se eu forçar aqui a conexão, ela pode quebrar e não ser eficiente, ou seja, ela não vai ser resistente. Então aqui eu divido por 4, dava aí 1,25, mas eu achei que 1 centímetro aqui é o suficiente para dar uma boa resistência e eu tenho aqui um bom núcleo para poder fazer a minha espiga aqui e ela ser bastante eficiente. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá para a furadeira de bancada e vou fazer o rasgo com a broca quadrada aqui para ficar mais fácil, para não ter que usar um formão ou qualquer outra, uma tupia também com gabarito para poder fazer esse furo. Com essa broca fica muito mais fácil fazer esse furo. Com relação à profundidade da broca, para você fazer uma conexão espiga, o ideal é que você entre pelo menos 50% na madeira, para ela ficar bem resistente. Então no caso aqui eu regulei aqui a minha furadeira de bancada para ela não descer mais que isso e ficar aqui nesse furo com 50% da madeira para que eu consiga desenhar todo esse quadrado com essa broca. O ideal é que você fixe a madeira para você ter uma perfeição no furo, porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou me posicionar aqui com a broca para eu conseguir efetuar esse furo. Então eu venho bem na margem aqui nas linhas aqui para ver se está certinho, porque eu vou precisar fazer esses furos aqui na madeira. E aqui a broca não é larga o suficiente para furar toda ela. Então eu vou precisar depois tirar e reposicionar ela para fazer esse furo. Então quanto mais firme, mais presa tiver a madeira, vai ficar mais fácil para você operar a manutenção aqui na hora de você estiver fazendo o furo. Uma vez que eu fiz o furo na base, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o furo na outra parte. E eu vou marcar a outra parte agora para poder encaixar aqui. Como é que eu vou fazer agora para descobrir a profundidade para eu poder cortar lá a outra ponta? Eu vou pegar aqui um esquadro combinado e vou colocar ele aqui e vou mergulhar essa base para poder marcar. Vou travar. Eu sei que isso daqui é a outra pontinha que eu vou ter que cortar para poder encaixar aqui. Eu já tinha marcado aqui também 1 centímetro. E para marcar a profundidade, eu encosto aqui o meu esquadro combinado e risco as 4 pontas da madeira. Essa pontinha que eu vou ter que tirar, respeitando essa margem aqui para poder fazer um quadradinho aqui, uma pontinha para poder entrar nessa perfuração que eu fiz aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu marquei aqui a margem, levantei a serra na altura dessa margem aqui também para eu poder fazer o corte. Usei a minha guia aqui para não passar desta parte, desta linha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar todos os lados e tirar essa parte aqui para poder fazer essa pontinha, para poder encaixar lá na minha conexão espiga, ou seja, naquela parte que eu perfurei com a broca de furo quadrado. E agora é hora da verdade. Fiz o furo,
com a broca quadrada, e aqui eu rebaixei na serra de bancada para poder fazer esse quadradinho aqui, para poder encaixar. Eu verifiquei aqui, eu testei antes de fazer a conexão, mas pode acontecer um detalhe. Pode acontecer de quando você passar na serra de bancada, como já aconteceu comigo, você acabar aqui desbastando um pouquinho mais aqui e aumentou um pouco essa peça, ou seja, quando você encaixou, ela não fechou totalmente na madeira, ou seja, ela não ficou os 50% como deveria ter ficado. Por isso é bom sempre você, às vezes, cortar, ter uma folga de corte, para você poder fazer essa conexão. Nesse caso, eu só estou fazendo aqui em uma madeira, mas se eu estiver fazendo alguma outra peça que eu não posso perder muita madeira, eu tenho que tomar bastante cuidado. Mas se acontecer, o que você pode fazer? Ou você perfura um pouquinho mais o buraco para poder entrar, porque às vezes está um pouquinho mais comprido aqui, ou você corta um pouquinho aqui a peça, tira a sobra daqui para poder encaixar aqui na madeira e você conseguir ter uma conexão perfeita. O que eu sugiro é que você corte aqui, porque essa é a parede que já tem a medida, então você não vai passar dessa parte aqui, portanto não vai implicar em nada você cortar esse pedacinho para entrar. Nesse caso deu certo, mas já aconteceu novamente comigo aqui, e eu cortar um pouquinho maior, e eu ter que cortar essa pontinha aqui. Então aqui nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou colocar a madeira aqui, ela entra um pouquinho justa, para eu poder fixar ela e usar a cola aqui para poder fixar com força e ela ter uma resistência nessa conexão. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Fica muito fácil fazer conexão espiga com essa broca aí de furo quadrado. Talvez não tenha aparecido tanto no vídeo, mas você precisa sim colocar um pouco de força ali para poder baixar a broca. Se for numa madeira um pouco mais dura, você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas aos poucos você vai conseguindo perfurar e fazer aí todo o buraco para fazer a conexão espiga. E claro que existem diversas formas de você fazer essa conexão. Essa é uma delas, uma inclusive fácil, porque o próprio furo já é quadrado, você só vai furando ali a margem da marcação a qual você fez e você consegue finalizar e deixar um bom trabalho bem resistente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!